Muito já se ouviu sobre o superaquecimento do mercado imobiliário brasileiro. Mas quais são os verdadeiros motivos desse crescimento? Por que o preço dos imóveis subiu tanto nos últimos anos? Eu viajei por várias cidades brasileiras para tentar responder essas perguntas. A primeira reportagem da série Em Obras mostra que o Brasil é um país em reforma. O preço é muito absurdo. Já me ofereceram 600 mil, não vendo. Eu tô achando caro. Quando eu vim pra cá não tinha residencial nenhum aqui. Termina uma obra, começa outra. É sempre muito bom as pessoas adquirirem o seu imóvel. O Brasil é um país em construção. Você vê um canteiro de obras nacional. Criamos verdadeiros bairros, remodelamos bairros, ampliamos. Isso é muito bom para a cidade. Em Porto Alegre, até 2006, o bairro Jardim Europa não existia. Hoje, há quase 1.000 imóveis em volta deste parque. No setor noroeste, em Brasília, há 20 prédios sendo construídos neste momento. Até o começo do ano passado, isso tudo aqui era um grande cerrado. Em Pouso Alegre, no sul de Minas, um bairro novo foi criado há menos de 5 anos. Os terrenos custavam 20 mil. Hoje, são vendidos por 80 mil. O mercado imobiliário vive desde 2008 um período de euforia sem paralelo na sua história. Eu acho que muito mais do que um boom, foi uma recuperação. Nós vivemos a década de 90, que foi de uma total reversão aos imóveis. Era muito melhor manter o seu recurso no banco rendendo dinheiro, porque havia muita inflação. Vieram para o mercado milhões e milhões de brasileiros que até então não tinham a menor condições de acessar o mercado. Os produtos ficaram muito mais adequados ao bolso. Enfim, uma revolução. Nos últimos anos, o brasileiro se acostumou a ver essa cena, ouvir esse barulho. Perto de casa, perto do trabalho, muitas cidades viraram verdadeiros canteiros de obra. Mas por que houve um crescimento tão grande no nosso mercado imobiliário? Os motores desse mercado são velhos conhecidos. Mais crédito, mais renda e mais confiança. Com a estabilidade da nossa economia, o vendedor Cauê viu sua renda aumentar 60% nos últimos 2 anos. Com o salário mais alto, Cauê teve acesso ao crédito. Pegou um financiamento para comprar sua primeira casa própria. Ele e muitos brasileiros. O crédito imobiliário bateu o recorde no primeiro semestre deste ano, 37 bilhões de reais, alta de 55% em relação ao mesmo período de 2010. Prédio pronto, apartamento entregue, mas ainda faltam alguns acabamentos. Pouca coisa. O Cauê, a Mariana e o Pedro se mudam para cá daqui a 15 dias. Cauê, há quanto tempo vocês sonhavam com a casa própria? Pelo menos 4 anos. A gente já está com essa ideia já de comprar casa própria. Já. Chega de aluguel. Chega, agora não. 16% dos brasileiros vivem em imóveis alugados, mas o número de quem mora em casa própria vem crescendo. Hoje chega a 70%. São 133 milhões de pessoas. Este número pode parecer alto demais, mas tem explicação. Alguns brasileiros moram em imóvel próprio, mas em terrenos irregulares. Além disso, há famílias que vivem juntas, como o Marcel e a Simone, que dividem a casa dos pais com o Fábio, o cunhado. Como é que é conviver com o seu cunhado? Dá briga dentro de casa? Não. Na verdade, a gente foi acertado antes do casamento, né? Na realidade, todo mundo acaba ajudando todo mundo, né? Eles juram que o irmão não atrapalha o namoro do casal. E como é que é a intimidade numa hora dessa? Dá pra ouvir tudo que vocês estão fazendo? Não.
Apesar de não ter um apartamento, nas estatísticas o casal está entre os 70% de brasileiros com imóvel próprio. É o que se chama de coabitação. Você tem quase 5 milhões de pessoas que moram em coabitação e que não querem morar nessa situação. Quer dizer, a pessoa mora, é uma casa própria, mas não é dele. Por que essa vontade de se mudar? Porque é algo que é nosso, né? A gente tem aqui a estabilidade de não precisar pagar aluguel, óbvio que a gente tem algumas contas a serem pagas, né? Porém, é algo que é nosso, é algo que a gente pode chamar de nosso, né? Chamar de meu. Muita gente querendo comprar, os preços dos imóveis aumentam. Eles subiram nos últimos 12 meses, 43% no Rio de Janeiro, 27% em Belo Horizonte, 29% em São Paulo e 15% em Fortaleza. As pessoas começaram a procurar mais, a demanda era bastante grande por imóvel, então aí você tem um ajuste nos preços dos imóveis. Você tem muita gente ainda para entrar na classe média nos próximos anos. Podem entrar mais 20 milhões nos próximos 8 anos. E é justamente esse pessoal que vai ter esse potencial de comprar seu primeiro imóvel, de trocar o seu imóvel. Então o mercado imobiliário tem um futuro promissor na economia brasileira. Você vai precisar de mais casas. Não só porque a população está crescendo, mas que as famílias estão menores, esse efeito é um efeito grande. Então, a demografia conspira a favor de uma maior demanda por casa. Marcel e Simone, Cauê e Mariana. Os dois casais têm o perfil do comprador de imóveis hoje no Brasil. Entre 20 e 30 anos, mulher trabalhando, homem trabalhando, metade, 3 mil homem, 3 mil mulher. É essa a família que compra hoje. O que esses jovens mais compram são apartamentos de 2 quartos. Como eles conseguem? O empurrão veio do financiamento, palavra que até pouco tempo mal fazia parte da vida do brasileiro. É o que você vai ver na reportagem de amanhã.